Olá, gente aqui de volta no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia, sou psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Sergipe. E esse canal é produzido para a gente poder conversar, bater um papozinho sobre alguns assuntos do nosso dia a dia. Aqui estamos na parte 2 do mecanismo de defesa que foi pedido por algumas pessoas aqui do canal que curtiram o vídeo passado. Então eu trouxe mais 5 mecanismos de defesa que a gente usa naturalmente, a gente eventualmente está usando e às vezes não é satisfatório. O primeiro deles que eu vou colocar é a identificação. E quando eu coloco a identificação, eu estou falando que o indivíduo, ele pretende anular, ele tenta se proteger, anulando algumas questões de angústia deles, em prol de uma vivência de uma outra coisa. Assim, quantas pessoas vocês já viram que começam a mentir demais, começam a aflorar situações que não é da competência da vida dela. Começa a dizer, se você diz assim, eu comprei uma passagem para Paris, aí a pessoa nunca saiu do seu município, vai ser assim, eu viajei para Espanha e foi maravilhoso, não sei o que. Eles começam a entrar num processo de identificação, querendo ter o mesmo triunfo do outro. Então a gente tem aqui exemplos básicos como esse, que eu acredito que alguém já tenha. Fulano vai comprar um carro, eu já comprei um carro melhor. Fulano vai trocar de celular, eu encomendei o meu. Então, sempre aquele motivo de identificação, de triunfo. A gente vê isso desde criança, quando as crianças começam a se identificar com seus super-heróis, as meninas se identificam com as mocinhas da novela, porque gostam daqueles artistas, enfim. É um mecanismo muito presente no nosso dia. O próximo mecanismo de defesa que eu vou colocar para vocês é a negação. Talvez a negação seja o pior dos mecanismos de defesa que a gente tenha. Por quê? Porque assim, se você parar para pensar e estudar um pouquinho os mecanismos de defesa, ele tem o seu lado de defesa, né? Ele tá para nos defender, ele está para nos deixar o nosso ego de uma forma que nos permita sair de algumas situações que nos cause temor, angústia. Só que a negação, eu acredito que seja aquele mecanismo de defesa chatinho, em que a gente usa de uma forma de negar uma situação, porém ele acaba atrapalhando a nossa vida, porque é difícil sair dessa negação. A gente acaba aceitando essa negação. E a gente tem vários exemplos, você conhece várias pessoas assim, eu vou dar alguns exemplos aqui. É a pessoa que começou a beber pouco, depois começou a exagerar na bebida. E quando você, fulano, você tá bebendo muito. Não tô não, não sou de beber. Eu só bebi um pouquinho. Eu tô ciente, eu posso dirigir, eu posso fazer qualquer coisa porque eu não bebi nada. E entra naquele mecanismo que acaba virando um vício. Então, alguns tipos de vícios são provocados por essa negação, por uma existência de dizer, não, isso não é nada não, eu controlo. Só que quem está nesse mecanismo de defesa acaba não controlando. E esse primeiro momento de mecanismo de defesa, de negação que a gente tem, é quando a gente já começa a fazer a nossa procrastinação. Então, é quando a gente começa a negar algumas situações. Esse é um tema para o nosso próximo vídeo, que foi pedido aqui nos comentários. Pode pedir os temas de vocês também nos comentários para a gente poder dialogar, porque afinal o canal é para a gente falar de coisas do nosso dia a dia. Então, a negação é isso. A pessoa sempre diz assim, não foi assim que aconteceu, não é bem assim, assim, só que a situação acontece e ela está deixando de lado. Eu quero trazer para vocês agora já que a gente está falando da negação, a gente pode falar também de uma situação que não estava no script aqui, mas eu pensei assim, como eu falei da negação, eu também pensei do isolamento. E
O isolamento é um mecanismo de defesa também, não é o isolamento que a gente está vivendo hoje por causa da pandemia, nesse momento do coronavírus, mas é um mecanismo de defesa chamado isolamento que ele afeta a nossa questão de separação de sistemas. É a gente desagregar aquela situação em que a gente vive e se isolar daquilo como se a gente bloqueasse aqueles sentimentos que a gente vivenciou. Então você consegue ver isso em algumas pessoas, não são todas, obviamente, e são pessoas que a gente precisa trabalhar para ver se é uma questão de mecanismo de defesa, ou são uma questão de personalidade, porque quando ele atinge uma questão de personalidade, a gente já está entrando em processos de personalidade, então a gente já entra em processo de transtorno, tá? Quando é um fator desencadeante de uma personalidade. Mas quando é um fator de mecanismo de defesa mesmo, o isolamento ele pode ser provocado justamente porque a pessoa quer reprimir aqueles sentimentos para não sofrer. Existe isso, existe. Você já deve ter se deparado com a situação de estar, por exemplo, em um velório. E a pessoa de lá se sente mais isolada, se sente mais retraído, e a pessoa fala assim, é porque está num estado de choque, porque não imaginava que o pai, a mãe ia morrer, então está num estado de choque. E quando você, passado algum tempo, você começa a falar com essa pessoa, ela fala desse momento como se não tivesse emoção nenhuma. Ela lá está no momento sem emoção nenhuma, e a gente fica, e o que é isso? Sim, ele pode ser um mecanismo de defesa de isolamento. E é um sentimento, uma repressão tão grande que essa pessoa passa que ela precisa trabalhar isso em terapia. Mas como eu falei, se for uma questão de personalidade, aí a gente já vai para um nível mais de transtornos. Bom, esse não estava no script, mas vamos lá, me veio à tona por causa do processo que a gente está vivendo. Quero falar para vocês do luto antecipatório. Esse é nem todos consideram como um mecanismo de defesa, mas a psicanálise. O luto antecipatório é uma condição em que a pessoa antecipa uma coisa que poderia ser previamente reprimida por elas, como uma dor, um sentimento. Então eu vou antecipar os sentimentos para não sofrer. Isso acontece muito, gente, muito, e principalmente em pessoas que passaram por várias vivências de sofrimento como um ciclo vicioso. Você já deve ter ouvido muitas pessoas questionarem de relacionamentos que não dão certo, de viverem no ciclo de relacionamentos viciosos, em que sempre repete a mesma coisa. E quando começa agora eu vou começar um novo relacionamento e eu vou dar prioridade a ele, mas só começa a sentir que vai ser feliz, começa a sentir que está tendo um afeto nisso, a pessoa se retrai, a pessoa se esquiva dessa situação, porque tem medo. Olha, anteriormente eu comecei a ter os mesmos sentimentos, olha o que deu. Aconteceu isso comigo, então não quero passar por isso de novo. Anulo reativamente essa situação para mim e não quero mais dar continuidade a esse tipo de sentimento. E por falar nesse luto antecipatório, vou falar de relacionamento, vamos falar de um outro mecanismo de defesa, já tem 2 de bônus, tá? É um chamado idealização. Já que a gente está falando de relacionamento, idealização, ele pega muito essa questão de relacionamento, porque a pessoa entra no processo de idealizar o outro e acaba cometendo que nem sempre o outro é uma pessoa de nível. É que eu estou aqui, eu saí da minha lógica aqui. Então, nem sempre a outra é uma pessoa que será aquela idealização sua. Ninguém será a idealização de ninguém. Isso é notório, porque a idealização é um ato de fantasia seu. É você que compõe essa fantasia. Então você não. O outro é um outro ser, com outro processo egóico. Então você não consegue idealizar dessa forma. E o que é que acontece? Quando você faz uma idealização de alguma coisa e essa idealização dá errado, a pessoa entra num processo, sabe aquele amor e ódio?
Se aquele processo de acabou de vez e eu quero mudar toda circunstância, então a pessoa entra num processo triste, né? Um processo de frustração muito grande. Bom, não sei nem que numeração está mais do nosso mecanismo de defesa, mas o que eu queria trazer para vocês, vamos agora seguir, né? O que eu tinha colocado. Vamos para anulação. A anulação reativa é um mecanismo de defesa, gente, muito frequente, muito. As pessoas nem percebem que fazem, mas é muito frequente. E o que seria essa anulação? Seria um fator de você querer anular um desejo reprimido seu. Às vezes não é desejo, às vezes é uma questão que você colocou assim, botou para fora de alguma forma. Eita, não posso, isso é pecado, isso é ruim, isso pode causar um mal, então não posso ter esse tipo de sentimento, então eu vou lá e anulo. Então, é um mecanismo de defesa de anular os próprios sentimentos e desejos lá oprimidos que carregam a culpa. Que se você olhar esse processo de anulação, ela está carregando, ó, se eu não anular, a coisa pode acontecer e eu vou ser culpado por isso ter acontecido. Isso acontece muito em processo de criança, quando a criança com raiva dos pais, aí fala assim, eu quero que você morra. Aí, algum tempo depois, o pai ou a mãe está doente, a criança começa a entrar no processo de culpabilidade, porque um dia desejou que o pai ou a mãe morresse por raiva. Mas isso não tem a ver, entendeu, gente? Sentimentos a gente tem, esses sentimentos são colocados pelo temor das emoções, o terror da situação. E a anulação reativa é um mecanismo em que a pessoa, desde sua infância, vai carregando, vai acumulando ali. Então, eles começam a criar manias para sair dessa anulação. Então, essas manias podem ser qualquer coisa. Seja fazer uma oração, seja bater na madeira. Uma anulação reativa muito presente é bater na madeira. É dizer, contar uma situação, mesmo que assim, muito acontece no consultório, do paciente contar uma reação, porque precisa contar suas angústias para o terapeuta, e vai lá, bate na madeira 3 vezes para isso não acontecer. Já viram isso? No interior tem muito disso. Bate na madeira 3 vezes, ó, bate na boca 3 vezes. Então, isso isola, né? Vamos lá, isola, tá. Então, são formas de anulação reativa. Isso acomete muito em pessoas que têm o transtorno obsessivo, compulsivo, em pessoas que têm essa tendência a um transtorno obsessivo compulsivo. Isso é muita delongas, hoje vocês ganharam mais bônus, eram para ser 5, acho que já está em 7 aí. A gente vai falar sobre um processo que esse eu não preciso dar exemplos. Eu espero que vocês coloquem aí nos comentários aí embaixo o exemplo desse mecanismo de defesa, chamado racionalização. Para vocês me escreverem aqui o processo, eu vou colocar para vocês o conceito, que seria construir uma argumentação intelectual convincente para a situação. Então, me digam vocês, esse é um mecanismo de defesa positivo ou negativo? Depende. Depende de como você vai utilizar essa informação. Porque a gente mesmo pode ter esse processo de forma positiva. Quando a gente coloca uma realidade e coloca a ciência em prol dessa realidade, racionalizando o que é de eficaz para o momento mais. O que é que acontece? É que muitas vezes as pessoas usam o processo de racionalização para o mal, para subsidiar pessoas, alienar pessoas, acarretar pessoas, a influenciar de formas contrárias, às vezes as pessoas influenciadas nem entendem o que é que está acontecendo e de certa forma acaba acarretando isso. Então, esse é um mecanismo de defesa
em que a gente tem que prestar bem atenção. Eu gostaria de deixar para vocês o finalzinho, uma coisa bem legal que quando eu estudo os mecanismos de defesa, eu gosto muito de lembrar de cenas de filmes, eu gosto de lembrar de músicas, muitas músicas trabalham muito esse mecanismo de defesa. Mas hoje eu estava lembrando aqui de uma música do grande Raul Seixas. Se vocês puderem, curtam aí. A Maçã é o nome da música. E ela fala alguns mecanismos de defesa ali embutidos. Tem alguns ali, tem uns 3 mais ou menos, salvo engano. Tá? Mas pega a música Maçã, curta a música e percebam ali os mecanismos de defesa que a gente já demonstrou aqui nos 2 vídeos. E coloque lá nos comentários o que vocês acharam. 2 tarefas, né, para vocês. Então, quero dizer para vocês que a gente ainda está no momento de isolamento assim, distanciamento, porque estamos aqui próximos, estou aqui falando com vocês. E vamos pensar novamente aquela frasezinha que eu sempre deixo no final do Freud, que a gente tem que sim manifestar esse amor, pensar no amor para ter a cura, né? Pensar no amor que é a maior manifestação de cura, que o amor passa por cima de tudo, né? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.